pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Edivaldo Toledo, estamos no programa Conexões, direto da TV Mais Brasil, TV da região metropolitana de Jundiaí, e hoje eu trouxe a doutora, vamos colocar aqui na tela? Isso, a pneumologista hoje, Flávia Magro. Ela é pneumologista, especialista pela Unicamp. Muito obrigado, doutora, por ter aceito o convite. Ela também atende a domicílio, isso é muito importante para que nossos idosos não sejam deslocados e tudo mais. Este é o intuito do programa, trazer conteúdo de qualidade e informação. Vamos lá, doutora? Olá, prazer, sou a doutora Flávia Magro, agradeço o convite por estar nesse bate-papo hoje. Vamos falar um pouquinho de saúde respiratória. Isso que eu agradeço, o convite de você ter aceito e vir e trazer conteúdo e trazer todo tirar dúvidas, né? O pessoal já havia mandado lá no Instagram, já tinham visto você e já mandaram algumas dúvidas que aí a gente vai desenrolar ao longo do programa. Muito obrigado. Vamos começar com como fortalecer e trazer mais saúde e qualidade para os pulmões, doutora? Como que a gente pode... Lógico, tem aqueles clichês, né? Alimentação, água, atividade física, mas, por favor. Então, assim, é muito importante a gente falar de saúde respiratória, né? Ainda mais depois de uma pandemia, né? Então, realmente, parece clichê, mas faz muita diferença realmente os hábitos saudáveis, né? Então, um organismo que está saudável, que está fortalecido na parte alimentar, né? Não é nem suplemento, não é nada muito além do que é o normal no nosso dia a dia, é comer bem, né? Então, comer bem faz muita diferença no nosso fortalecimento do sistema imune, a gente fazer prática de atividade física, a gente estar num ambiente saudável, né? Então, hoje a gente está num ambiente muito poluente, né? Então, a gente vê muita poluição em todos os lugares. A gente vê muita questão ambiental na nossa própria casa que a gente mora. Então, a gente manter um ambiente arejado, um ambiente limpo, longe de mofo, estar numa região que a gente tenha esse ar puro que a gente fala, né, dentre as possibilidades de uma cidade grande, praticar atividade física e se alimentar bem faz toda a diferença, né? É importante a gente manter os nossos exames em dia para a gente poder ver se tem realmente alguma coisa que a gente consiga acrescentar, às vezes alguma reposição de vitaminas ou algum ajuste de alguma comorbidade, de alguma doença que também pode nos auxiliar nesse processo. Sim, porém o mais comum, principalmente nessa época do ano, é a asma e a bronquite, né, doutora? O tratamento é semelhante. A senhora poderia nos explicar o que se trata da asma? As pessoas às vezes acabam falando, eu acho que tem bronquite, mas nem sempre seria dessa forma. Sim. Então é importante esse conceito para a gente conseguir entender, né? Quando a gente fala em bronquite, a gente está falando de uma doença, principalmente quando a gente fala em bronquite, a gente pensa em algo agudo, né? Então a bronquite, ela é uma inflamação do brônquio que eu vou ter por até 3 semanas, né? Então eu posso ter, por exemplo, só uma bronquite propriamente dita, um quadro de tosse, chiado no peito, uma falta de ar, e até 3 semanas ela vai embora. Pode ser após um processo gripal, após uma infecção respiratória, uma pneumonia, e ela é autolimitada. Ela é importante a gente saber que ela vai embora, né? A gente tem muito conceito, tive bronquite quando criança, né? Então, na criança, antigamente a gente falava muito, né? De ter algo inflamatório da criança, bebê chiador, criança que teve bronquite quando criança e depois ficou a vida inteira sem, e aí passou, né? Mas a asma não, a asma ela é uma doença inflamatória crônica, né? Então a gente tem uma recorrência de crises respiratórias, de falta de ar, de tosse, chiado no peito, dor torácica. Então essa recorrência, que isso pode demorar às vezes anos, né? Como a gente pode ter algo periódico, né? Essa inflamação crônica é a asma, né? E o que difere de tratamento é que a asma a gente tem que agir não só naquele tratamento da crise aguda, né? Igual a bronquite. A bronquite eu vou tratar aquele paciente naquele momento e acabou, né? A asma ela é uma doença inflamatória crônica, então esse conceito é muito importante. Por quê? Porque abrir o pulmão é fácil, o problema é a gente desinflamar esse pulmão, a gente entender que a doença é crônica, que eu vou rapidamente abrir esse pulmão. Só que se eu não cuidar,
Se eu não fizer o tratamento adequado, se eu não controlar essa doença, daqui a pouco começa de novo, né? E a gente tem uma dificuldade muito grande com o paciente asmático, porque o paciente asmático, ele melhora, né? E isso é bom, isso é ótimo. Só que ele abandona a gente. Ele abandona. Ele abandona. Porque Clássico, ele fala, tô né? ótimo, então ele desaparece. Aí quando que ele vai lembrar do pneumo? Quando ele fica na crise de novo, né? E aí, então, essas crises recorrentes sem tratamento, sem acompanhamento, é muito ruim, né? Porque a gente acaba fazendo um remodelamento ao longo dos anos dessa via aérea e a gente acaba tendo uma dificuldade maior no tratamento, né? Então, algumas dicas para os meus pacientes, que eu falo muito para o paciente asmático, não é só a bombinha, né? Porque, assim, não é só fazer o uso da medicação, né? A gente precisa ter algumas coisas que nos ajudam a controlar a asma, né? Então, no tratamento da asma, a gente precisa ter o controle ambiental, né? Então, realmente, os ácaros, outros alergênicos, eles podem piorar o paciente asmático. A gente tem que ter o controle alimentar, então, alguns alimentos para alguns pacientes acabam ajudando também nesse processo. Pacientes que têm refluxo gastroesofágico, tem muita associação com a asma e um descompensa, o outro acaba descompensando também. É importante a gente ver via aérea superior, né? Então, paciente com asma, ele normalmente tem asites, né? Então, a gente fala bronquite, rinite, sinusite, dermatite. Então, é importante estar vendo se está tudo no controle. Controle de peso, né? Então, a gente sabe da associação da asma com a obesidade, é importante o controle de peso. A atividade física também faz parte do controle. É muito importante a vacinação, porque as infecções respiratórias, elas são gatilhos para as crises, né? Então, quando a gente fala da asma, é muito mais amplo do que a gente usar a bombinha e abrir o pulmão, né? A gente tem que pensar no contexto isso a longo prazo, realmente. Uma outra dúvida, doutora, é que eu convivi com asmáticos e a senhora acabou citando da bombinha. Até que ponto isso se torna também prejudicial ao paciente dele utilizar a todo momento? Porque não seria dessa forma. Sim. Né? E se torna meio que um apoio, até mesmo um apoio emocional para ele. Ele vai falar uma frase ou completar algo, já saca a bombinha do bolso, já dá dois puffs. E até que ponto isso daí pode gerar um problema para o cliente? Então, é muito importante porque, assim, todo o nosso consenso de asma, ele mudou de uns anos para cá, né? Tá. Então, a bombinha que a gente fala, né, sem citar nomes de medicamento, que a gente sempre usou a vida inteira, né, as classes que a gente tinha, elas tinham exatamente essa função, a gente vai só abrir o pulmão, né? E realmente o paciente ele acaba ficando dependente da medicação, às vezes porque precisava realmente, porque ela não dá conta, ela só vai abrir e vai durar ali 2 a 4 horas, né? E às vezes até por uma questão de apego mesmo. Nossa, se eu passar mal, eu tenho que ter bombinha, eu tenho que ter um em cada lugar, né? E qual que é a questão da asma hoje? A gente tem que abrir e desinflamar. Então, hoje as medicações inalatórias, né, graças a Deus, tiveram uma evolução muito boa e hoje até o nosso dispositivo para resgate, ele é uma medicação combinada, que a gente abre e desinflama, né? Ou seja, a gente acaba abrindo aquele pulmão e desinflamando, pensando num próximo episódio. Então, com esse tratamento adequado, a gente já diminui a demanda que a gente precisa da medicação. Então, é muito difícil a gente ter um paciente que vai viciar ou que vai ter uma dependência das medicações novas, né? Porque a gente, graças a Deus, teve uma evolução muito grande no tratamento. O maior desafio é a gente mostrar isso para o paciente, porque muitos anos, os pacientes vêm usando 20 anos a mesma medicação. Então, a gente educar esse paciente que mudou, que o tratamento mudou, né? A gente ensinar, eu acho que é uma coisa que eu vejo que é todo dia no consultório, né? É a gente ensinar esse paciente, ele ter a percepção de como a asma dele tá. Então, às vezes o paciente chega assim, oi, tudo bem? Como é que tá a sua asma? Ai, tá ótimo, tá super controlado. Aí você coloca para examinar e o paciente fala, então, doutora, tive uma crise tal dia, tô tendo falta de ar, hoje encheu meu peito. Aí você vai ver que, na verdade, não está controlada. E ele acha que tá, né? Então, esse conceito, a gente ensinar o nosso paciente
como usa o dispositivo correto, quando ele vai precisar estar com a medicação, o que ele vai usar numa situação de emergência, o que ele vai usar no dia a dia. A gente perdeu um pouquinho mais de tempo, né? Porque eu vejo que às vezes muitos colegas às vezes têm essa dificuldade. Às vezes o paciente ele acha que está fazendo tudo, mas ele não entendeu tudo que ele precisa observar, tudo que ele precisa fazer para fazer o uso adequado da medicação. Certo. Nós recebemos muita informação hoje através das mídias sociais e um deles na classe de asmáticos é que alguns alimentos acabam propiciando ou piorando o quadro da asma, como a senhora mesmo citou. Uhum. É mito ou é verdade que os laticínios podem acabar piorando o quadro? Para aquele paciente que tem uma intolerância, tá? Ah. Então, assim, o paciente que não tem uma intolerância, ele não é mito. Tá, mas, por exemplo, às vezes eu tenho um paciente que ele não tem nenhuma intolerância, mas na semana que ele está na crise, a hora que ele consome, ele sente nessa exposição algo maior. Não só com laticínios, mas às vezes a gente vê até assim, eu tenho um paciente mesmo, alguns pacientes que eles fazem reação com vinho tinto, por exemplo. Então faz aquela vasodilatada e aí ele sente naquela semana da crise um pouco mais. Amendoim, então... alguns alergênicos assim, alimentares, corantes, que eles sentem mais, principalmente na semana da crise. E também a questão do refluxo, né? Então, a alimentação está super associada e também não ter aquela alimentação tão pesada depois de um certo horário, porque lógico vai chegar o período de deitar e lógico o paciente vai acabar tendo uma crise de refluxo que aí vai piorar o quadro dele. Sim, a associação das duas doenças é muito frequente, principalmente pós-Covid, né? Então, a gente teve um aumento de incidência de asma no pós-Covid e de refluxo gastroesofágico. E as duas doenças são doenças inflamatórias, né? Então, assim, é muito importante, porque, assim, o refluxo também dá tosse, o refluxo tem toda essa questão inflamatória super importante e às vezes o paciente chega com você com tudo descompensado, a asma, o refluxo, o paciente fala, nem sei do que eu tô tossindo, mas é de um ou de outro. Então é importante a gente realmente ter esse manejo da questão alimentar, porque faz diferença no tratamento. Então, recapitulando, o pessoal que tem problema respiratório, não fujam da pneumologista. Mantenham-se com consultas rotineiras. Não é só quando melhora que é para esquecer nem ser ingrato, né, doutora? E uma coisa que eu esqueci de falar no nosso controle também da asma, que é super importante, é saúde mental, né? Então, assim, a ansiedade, ela é um gatilho mesmo, estresse para a crise de asma também. Então, também faz parte do tratamento esse controle do estresse também. Às vezes precisa entrar com ansiolítico para poder... Às vezes sim, às vezes sim. Se estiver atrapalhando, se a gente já tiver controlado os outros fatores, o paciente ainda não tiver controlado, às vezes a gente precisa entrar com ansiolítico ou acrescentar uma psicoterapia, então é importante. Certo. Bom, vamos para o primeiro bloco e já voltamos para falar mais sobre saúde pulmonar. A Cuidar é Saúde conta com profissionais treinados e experientes, que oferecem um cuidado amoroso e dedicado. Com atendimento personalizado, cada cuidado pode ser administrado de acordo com a necessidade que seu familiar precisa, tendo mais tempo para você passar com o seu familiar sem se preocupar com as tarefas diárias. Oferecemos companhia e apoio emocional, o que é tão importante quanto o cuidado físico. Se você está procurando a melhor maneira de cuidar de quem você ama, fale com a Cuidar é a Saúde. Cuidar é a Saúde. Onde há cuidado, há amor. Hoje eu quero falar de uma modalidade de atendimento domiciliar que nem sempre as pessoas têm este conhecimento. Você não precisa fazer uma contratação de um cuidador num horário permanente de 12 horas ou 24 horas. Às vezes você precisa apenas de um auxílio ao banho, auxílio apenas a uma consulta ou até mesmo um evento temporário, seja ele 6 horas, 2 horas, finais de semana. Então, a Cuidare também oferece esta modalidade de atendimento. Você não precisa fazer a contratação de um horário cheio e nem uma permanência de longo prazo. É apenas para aquele evento que você precisa. Olá pessoal, estamos de volta aqui no programa Conexões. Hoje estamos falando sobre saúde pulmonar. E hoje com a doutora Flávia Magro.
Doutora, DPLC, doença pulmonar obstrutiva crônica, um pavor no atendimento domiciliar. Os cuidadores entram em pânico quando o paciente está em crise. Socorro, Deus, nos ajude. O que é, como trata, emergência, urgência, e aí? Então, vamos lá, né? A doença pulmonar obstrutiva crônica, o DPOC, né? É uma doença que realmente ela causa bastante apreensão, né? No cuidador, na família. Porque, assim, a gente, dificilmente, às vezes, a gente consegue pegar esse paciente no começo, né? Às vezes o paciente já vem pra gente já num grau avançado da doença, né? Então, o que que é a doença, né? O pessoal brinca, eu tenho enfisema, né? Então, na verdade, o enfisema, na verdade, ele faz parte, né? A doença mesmo é essa, a doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Então, é uma doença pulmonar crônica que a gente tem obstrução da via aérea fixa, né? Então, assim, aquele paciente que principal causa aí seria o tabagismo, né? Ele já tem uma obstrução da via aérea que a gente, por mais que a gente faça o uso das medicações, que a gente faça o tratamento, que tem muita coisa para a gente fazer no tratamento, essa via aérea não volta ao normal mais, né? Então, a nossa grande dificuldade é porque o paciente DPOC, muitas vezes, ele ainda está fumando, né? Então, ou seja, eu estou tentando abrir um pouquinho esse pulmão, diminuir as chances dele internar, dele exacerbar e ele está fumando em cima. Então, assim, a gente tá indo contra, mas a gente tem essa dificuldade. E no decorrer da doença, alguns pacientes evoluem para o uso de oxigênio, né? Então, que aí ele para de fumar. Às vezes não. Não. Às vezes não. Infelizmente, às vezes não, né? Então, assim, eu acho que o paciente DPOC, o que ele precisa muito é de acolhimento, né? Porque quando ele chega pra gente no começo, né? Às vezes com uma tosse, uma falta de ar, às vezes ele vem fumando ainda pra gente, né? E a família assusta muito, às vezes, com o diagnóstico. E aí, o que eles fazem? Pressionam para parar de fumar, né? Mas é um paciente que também está assustado, é um paciente que também não sabe como lidar com essa novidade, que doença é essa, como que eu vou fazer, eu vou usar bombinha agora o resto da vida, como que eu vou fazer? Então, acho que é muito importante o acolhimento, explicar realmente a doença para a família, que é uma doença crônica, que ele vai acompanhar ele para o resto da vida e que tem tratamento, né? Então, assim, faz parte do tratamento, a cessação do tabagismo é muito importante, né? A gente fazer o uso correto da medicação, né? Então, hoje as medicações para DPOC, elas tentam nos ajudar não só nos sintomas, né? Mas também na prevenção de infecções respiratórias, internações, idas ao pronto-socorro, né? É importante a gente, paciente DPOC, a gente realmente tentar limitar ao máximo as infecções para ele, porque cada vez que ele tiver uma infecção, cada vez que ele internar, ele vai dar uma caidinha, ele vai perder um pouquinho de função pulmonar, né? Então, é isso, a gente cerca ele dessa maneira como? Com as vacinas, né? Então, hoje, o paciente DPOC, a gente tem um esquema vacinal bem completo para prevenção de infecções, com um tratamento adequado, reabilitação pulmonar, né? Então, o paciente DPOC, dependendo da fase que ele está, a gente já indica a fisioterapia respiratória, então é extremamente importante a fisioterapia respiratória para esse paciente, né? Ele reabilitar. Esse paciente, ele perde massa muscular, então um paciente, principalmente com esse padrão enfisematoso, ele tem uma perda de massa muito importante e eu preciso dessa massa até para ele aumentar um pouquinho aí esse trabalho respiratório. Então é muito importante o acompanhamento de fisiomotora também. É muito importante a gente ter um acompanhamento nutricional, porque às vezes a gente vai precisar também de uma suplementação nesse sentido. Os pacientes que têm o cuidador em casa, né, tanto em home care ou em clínica ou com um cuidador familiar, eles entenderam que esse paciente precisa ser estimulado, muitas vezes eles ficam deprimidos, né, eles se entregam para a doença. E a gente tem muito o que fazer com o paciente DPOC, né? Então, assim, mas é uma doença que às vezes a gente acha que não tem muito o que fazer, que eu vou usar medicação, mas já lesionou o pulmão, e não é assim, né? A gente tem muito recurso, a gente tem bastante a acrescentar para o paciente com DPOC, tem tratamento. É importante a gente lembrar de outras causas também de DPOC, né? Então, assim, a gente tem também, às vezes a gente fala, o paciente nunca fumou,
mas tem DPOC. Mas eu tenho também por fogão a lenha, por poluentes, a gente, né, vem muita gente de São Paulo e mesmo de indústrias aí com outras posições de fumaça além do cigarro, né? Então assim, e o que a gente faz com esse paciente, né? Isso seria na parte quando ele está estável, né? Mas o paciente que está com paciente DPOC em casa, né? Então às vezes o paciente DPOC, por exemplo, teve uma infecção, ele não vai às vezes fazer uma febre. Até muitas vezes eles são idosos às vezes não faz febre, né? Mas às vezes ele vai aumentar uma secreção, aumentar o catarro, ver que ele fica um pouquinho mais sonolento, que ele está aumentando um pouquinho mais o trabalho respiratório. Então, às vezes, esses pequenos sinais já nos dão uma ideia de que ele não está indo bem, né? Que pode estar entrando numa exacerbação, né? E quanto mais precoce a gente intervir nessa crise, nessa exacerbação, melhor para a gente ter um tratamento precoce para esse paciente. E um dos principais sinais que a gente observa no atendimento domiciliar é quando o idoso para um pouco de comer, né? Ele diminui a quantidade que ele estava usualmente, então a gente já fica de antena ligada que a coisa não está legal. Sim, sim. E o paciente que já usa oxigênio, você vê nitidamente também que rapidamente ele já tem uma mudança aí até na oximetria, de satura. Então, esses meus pacientes normalmente que já estão em uso de oxigênio, eu sempre peço para a família ter o oxímetro em casa, para a gente conseguir também ter esse parâmetro a mais aí de monitoramento também. Também, doutora, orienta, por favor, aí já falando com os meus cuidadores, que esse paciente ele não vai saturar 98, 96. Não, nem quero que force para isso. Né? Não vai, né? Então, assim, para o paciente que é pneumopata crônico, né? A gente tolera saturações mais baixas, né? Então, assim, mesmo com oxigênio, se ele estiver com 92 dele confortável, tá super tranquilo, não adianta eu ficar forçando, nem tem sentido. Se eu tô precisando de um fluxo mais ali do que 2 litros em catéter nasal, não tem sentido eu ficar ofertando a mais, porque tem alguma coisa que tá errada, né? Então, assim, a gente tá acostumado já, eles já são acostumados a uma saturação um pouco mais baixa, então desde que ele não esteja desconfortável, eu sempre oriento para a família o quanto que a gente pode chegar em cada caso. Sim, e visualizar o paciente, não é apenas o oxímetro, né? Exato. Observa se ele está muito ofegante, se ele está, de repente, respondendo aquilo que você pergunta. Sim. Né? Tem outros fatores que a gente deve avaliar. Eu nem gosto que fique dependendo do oxímetro, eu falo para deixar ele guardado para situações de emergência, porque senão a gente fica condicionado de querer pôr o oxímetro toda hora. E aí a gente fica meio... Nossa, e agora caiu e tal, mas às vezes o paciente está bem, está conversando, está tranquilo, está no normal dele, mas foi uma coisa pontual. Então é muito importante a gente deixar para as emergências mesmo. Sim. Pneumonias, doutora, tem como prevenir? Tem, opa. Bom, primeiro o básico, né? Então, assim, quando a gente fala em infecção respiratória, né? No paciente, por exemplo, com doença pulmonar, paciente idoso, né? Que é o que a gente mais tem de risco aí, né? A principal prevenção é vacina. Né? Então, assim, é muito importante as vacinas, a gente sabe que não é a nossa realidade, né, para todo mundo, né, a gente tem o nosso consenso já para os pneumopatas graves, a gente consegue, com os formulários específicos, a vacinação de pneumonia, a gente tem também na rede privada a vacina da pneumo. Uma cobre os tipos mais comuns, a outra os tipos mais graves, então uma complementa a outra. Mas é muito importante, porque assim, a pneumonia aumenta o risco de mortalidade nos pacientes asmáticos e nos pacientes DPOC em muito elevado risco, né, de mortalidade. Então, o principal que eu falo é realmente a gente vacinar, né? E realmente também, que é uma coisa que a gente fala... e a doença, né? A gente deixar a doença controlada, a gente já diminui o risco de infecção, né? Então, a gente tratar esse paciente adequadamente com asma, com DPOC, com outras doenças, então, cardíacas também, né? A gente fala do paciente idoso, o paciente idoso tem insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, então, aquele paciente está controlado da doença de base, já é uma prevenção para a gente diminuir o processo inflamatório, diminuir o risco de infecções também, né? Então, anualmente... Vacina de gripe, tem que estar em dia. Isso, quando a gente fala do paciente DPOC, né? Então a gente fala muito da vacina, o básico do paciente com DPOC, vacina de gripe, vacina de pneumonia, tá com os 2 esquemas vacinais,
Vacina para herpes zoster é muito importante, principalmente para paciente idoso, né? Vacina da DTPA também, a gente faz esse reforço também por conta de coqueluche, mesmo com vacina a gente tem os casos, né? Então é muito importante a gente ter esse esquema vacinal completo, né? Então isso é muito importante. E a vacina do Covid, né? Que a gente precisa explicar a importância de ter o esquema vacinal completo também. Então acho que isso ajuda muito nas prevenções de infecção respiratória. Sim, para quem tem alguma dúvida de vacina, há alguns programas atrás, só buscar lá no YouTube, veio a enfermeira Amanda aqui e falou de todas essas vacinas, falou dos efeitos colaterais, falou, enfim, das indicações. Então, principalmente da herpes zoster, que gerou bastante dúvida. Doutora, causas de tosse, como investigar, até que ponto é normal, até que ponto não é normal, e aí? Bom, não é normal, né? Então, assim, lógico assim, uma coisa, eu recebo muito paciente, eu sempre tenho uma tossinha minha ou um pigarrinho, né? Isso é normal? O toalete matinal, se a gente for pensar de soltar uma secreção, de ter uma tossinha para higiene brônquica, não é ruim, tá? Seria algo até interessante. Eu prefiro uma tosse que eu solte do que uma tosse seca que eu sinta aqui aquele catarro preso. Mas causas de tosse, a gente tem inúmeras causas de tosse, né? Então, assim, a gente tem desde as doenças respiratórias, né? Então, asma, bronquite aguda, infecções respiratórias, né? Então, quando eu falo em infecções respiratórias, todas podem dar tosse. Então, desde uma pneumonia, uma sinusite, uma traqueite, uma traqueobronquite, todas podem estar dando tosse. A rinite, né? Então, a gente pensa às vezes que a rinite é só a corisma, a congestão nasal, não, mas a rinite também dá tosse, né? Então, e outras doenças que a gente pode ter tosse. Então, a gente pode ter uma tosse pós-infecciosa, né? Então, às vezes a gente não tem doença pulmonar nenhuma, mas a gente tem um quadro gripal e persiste com uma tosse aí por até 8 semanas, que a gente chama de tosse persistente, tosse pós-infecciosa. A gente pode ter tosse por refluxo gastroesofágico, a gente pode ter tosse por doença neurológica. Então, assim, tem inúmeras causas. Então, o que eu falo para o paciente? É uma tosse aguda, que a gente vai pensar dentro dessas 8 semanas, então a gente vai ter o atendimento do seu médico que já te acompanha, ou às vezes está de um pronto atendimento, e na teoria é para resolver com sintomáticos. Essa tosse persistiu, né? Passou das 3 semanas que poderia ser de bronquite, ela persiste algumas semanas, aí já acaba a avaliação, né? Então, aí nessa avaliação a gente pede exames complementares, o exame físico, que é super importante, né? Então, eu pego, às vezes, muito no consultório, pneumonias atípicas, por exemplo, que às vezes o paciente fica semanas e ele não vai ter aquele quadro clássico, né, de febre alta, dor no corpo e dor ventilatória. Às vezes ele vai demorar semanas para chegar num quadro de dor ventilatória, de ter uma mudança da tosse, né? Então, assim, às vezes a gente também tá achando que é algo mais para inflamação, para asma, e às vezes é um quadro até infeccioso, mais arrastado. Então, é muito importante a gente investigar. E tem causas mais graves também. A gente tem tosse desde origem cardíaca também, como a gente tem tromboembolismo pulmonar, que é o TEP, que também pode dar tosse, pode tuberculose, outras infecções fúngicas aí também pulmonares. Aí, falando em infecções respiratórias, a gente tem um leque aí enorme, né? Então, a gente tem muitas causas de tosse. Então, é importante a gente realmente, se ela tiver uma persistência, investigar. Procure o pneumologista e melhorou, não fuja. Não fuja, vamos investigar. Porque acontece muito, gente, parece brincadeira, mas é verdade. A gente às vezes começa a investigar, de repente, quando eu vou ver, passou faz um ano, mas a gente estava investigando, mas eu melhorei e nem fiz os exames, eu melhorei e nem fui atrás. Aí, na recorrência, quando volta algum episódio que a gente vai ver. E volta muito pior às vezes, né, doutora? Até porque com isso o tempo vai passando, você acomete-se com outras patologias, chega na terceira idade já com um problema sem ter a investigação, fica muito mais difícil. Exato. Às vezes a gente recebe paciente idoso que teve uma exacerbação, uma crise aguda aí,
E ele vem pra gente e quando a gente vai conversar, na verdade ela tem essa tosse a vida inteira. Não é normal, E gente. agora que ficou ruim, mas a vida inteira ela tem. Aí você vai fazer a anamnese completa e vai vendo que já tinha um antecedente aí de muitos anos, né? A gente vai fazer exame de imagem, ver que tem sequela de vários processos e o paciente não sabia, né? Então é muito importante realmente investigar. Sim. Gente, é uma videoaula de saúde pulmonar hoje, né? Vamos para mais um intervalo e voltamos já. Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Quem me acompanha sabe o quanto eu falo da importância de prevenções de lesões na pele dos idosos. E uma ótima indicação, a indicação que eu sempre recomendo aos meus clientes, é a pomada Geriaderm da DV Pharma. A Geriaderm é a primeira pomada de indicação para prevenção de brotoejas e assaduras em idosos e também em adultos que têm essa necessidade de utilização da pomada. Sua fórmula secativa e ação cicatrizante pode ser utilizada para prevenção e tratamento de lesões. Além disso, sua composição é fácil de espalhar e remover, com excelente poder de absorção pela pele. Você encontra a pomada Geriaderm da DV Pharma em uma farmácia perto de você ou contate um distribuidor. Para saber mais, acesse advfarma.com.br/Geriaderm. Como funciona o atendimento domiciliar, né? Para muitas pessoas que precisam ou têm um cuidador por conta, o atendimento domiciliar, além de você ter a segurança de uma equipe fixa ou ao menos uma previsibilidade de ir alguém capacitado para executar as atividades, você tem a supervisão de enfermagem. Você vai ter referência caso você precise de algum profissional, seja um fisioterapeuta, fono, médico ou algum profissional da equipe multidisciplinar, e também a segurança em caso aconteça alguma eventualidade clínica. Esse idoso vai estar assistido, mesmo que seja à distância ou até mesmo seja uma visita do enfermeiro, mas ele estará assistido. Esta é a principal diferença do atendimento domiciliar em uma empresa. Espero ter ajudado de alguma maneira e até logo. Tchau, tchau. Olá pessoal, estamos de volta com a doutora Flávia Magro. Estamos falando sobre saúde pulmonar. Doutora, aqueles sorinhos de nariz, que as pessoas também tenham um certo apego a isso. Até que ponto deve ser utilizado, até que ponto não deve ser utilizado com uma certa referência. Enfim, tem manchetes, né, dizendo que causa isso, causa aquilo. Até que ponto é verdade? Se fosse o soro fisiológico, eu estava super feliz, né? O problema é que os descongestionantes nasais, né, realmente causa uma dependência, né? Então, assim, a proposta é que vai descongestionar o nariz. Inicialmente, eles fazem isso, realmente. Só que eles acabam criando uma rinite de rebote, porque eles congestiona, depois descongestiona de novo e fica nesse processo, né? E aí, cada vez o paciente vai ficando mais dependente de estar utilizando, né? Porque não vence de tanto que vai fechar novamente. E realmente causa uma dependência muito grande. Então, eu cheguei a ter pacientes que tiveram... Eu pergunto, quantos frasquinhos tem em casa? Cheguei a ter paciente que tem 9, um em cada lugar. Né? Então, assim, não, tá aqui na bolsa. E aí, assim, esse desmame, essa retirada é muito difícil, né? Porque, assim, é 20 anos usando aí medicação, então é todo um processo. Esse tipo de medicação, ela tem alguns problemas. Uma é essa questão de realmente fazer a rinite de rebote, né, que a gente fala. A outra questão que ela dá taquicardia, dá batedeira, né, então tem muitos pacientes às vezes cardíacos, com alteração também de constrição ocular, né, então assim, ela pode causar uma dependência maior, tremor de extremidades. Então, não é uma medicação que a gente indica, só se fosse alguma coisa muito pontual, mas é muito difícil a gente conseguir educar esse paciente que seja algo pontual, né? Ele acaba, às vezes, já vindo com um grau de dependência, mas é possível, né? Então, para você que usa o descongestionante nasal, a gente fazer o desmame, né? Eu tenho vários pacientes, a gente tem todo um processo, que inclusive vi muito isso com uma amiga que é otorrino, e ela me ajudou até nesse processo para fazer essa educação com os pacientes mesmo, de como fazer esse desmame gradual,
porque ele tem uma dependência. Então não adianta eu falar, a partir de amanhã você não usa mais. Eu tenho que fazer um processo de formiguinha, bem devagar, com diluição, tudo, até substituir, ou seja, tratar adequadamente aquela rinite, para a gente conseguir fazer o desmame adequado. Tá, para quem quer tentar em casa, trocar por soro, pode ser que não consiga. O que a gente pode, uma dica caseira, né, que a gente poderia já ajudar, é realmente aumentar a lavagem nasal até marcar o pneuma ou o otorrino, né, para ver se tem algum tópico que seria adequado para estar tratando. E já começar a diluir, né? Então eu falo, às vezes tá na metade do frasquinho, já abre e completa com soro, né? E aí já vai tentando usando ele diluído. Não compra um frasco novo porque tá acabando, vai diluindo, né? Que isso já vai ajudando a gente nesse processo. Porque o paciente é a mesma coisa, o paciente com rinite, né? O paciente que tem um quadro de obstrução nasal, ele deixa chegar às vezes no limite. A hora que está bem obstruído, ele vai lá com o jatinho, né? E se a gente tratasse a doença de base, sempre nessa fase de outono e inverno, já fizesse o tratamento preventivo, a gente não chegaria nessa fase, né? E a lavagem nasal, muitos pacientes que são dependentes, eles não fazem, né? Então, é uma coisa básica que é a lavagem nasal, que os pacientes não fazem. Eu faço quando eu lembro, mas o descongestionante está lá, né? Está lá todo dia. Então, é importante ter essa educação de fazer a lavagem nasal, porque daí a gente vai hidratar essa via aérea, melhorar o movimento mucociliar, né? Então, vai ajudar não só na questão nasal, mas toda essa via aérea que vai ficar umidificada de uma maneira adequada. Certo. Aqueles aparelhos de umidificadores que acabam colocando em quarto, criança, idoso, paciente com tráqueo, até que ponto isso é saudável também? Então, depende do que você tem para oferecer, né? Então, assim, quando eu vou umidificar, a gente sabe que a gente tem, às vezes a gente está com baixas umidades, que seria o ideal a gente estar com uma umidade melhor, né, daquele ambiente, mas eu tenho que ter um ambiente propício para isso, né? Então, assim, não adianta eu querer colocar num quarto pequeno, a noite inteira com tudo fechado e ligar o umidificador, porque daí eu vou umidificar demais, eu vou ficar a noite inteira umidificando aquilo. Então, eu vou umidificar minha fronha, a minha roupa de cama, aí no dia seguinte eu vou lá e abro a janela. Aí vem tudo, vem o vento, vem os ácaros, vem tudo, gruda tudo naquele travesseirinho que tá úmido, né? E aí eu deito lá de novo minha carinha ali com a minha via aérea. E eu não vou trocar fronha todo dia, né? Então, assim, esse excesso de umidificação não é interessante, né? Então, uma dica que eu dou para o paciente que sente que realmente não tá legal e que gostaria de usar o umidificador, primeiro, assim, não fazer isso dormindo, né? Então, assim, eu preciso ter uma troca com esse umidificador, né? Então, abro as janelas, né? Coloco o umidificador, assim, por umas 2 horas antes de deitar. E a hora que eu vou deitar, ele tá desligado, né? Então, eu tenho que ter essa troca. Tudo fechado com o umidificador, aí é um tiro no pé. A conta não vai fechar. Não vai. Né? E com isso, temos também um outro problema em algumas casas, que é o mofo, né? Às vezes a pessoa acaba só repintando e o mofo tá ali, né? Sim. E daí vem aquelas tosses persistentes, não sabe de onde tá vindo e tudo mais, e a gente sabe que isso daí é um problema. Na verdade é um problema até mais embaixo, né? Porque assim, a gente tem toda essa questão do mofo, de doença respiratória, não só do mofo, de infecções respiratórias, de doença alérgica também, e também, né, piora das doenças aí de asma, e mesmo o paciente com DPOC, com essa exposição vai piorar. E às vezes a gente pega aquela parede exatamente, que está mofada, e ainda liga o umidificador e fica aquela beleza. Mas a gente também tem, né, que não é uma doença comum, mas é uma doença que a gente está divulgando bastante, para a gente poder ampliar mesmo, a gente pensar nessa doença, que é a pneumonite de hipersensibilidade, né, que é uma doença crônica, né, que causa fibrose pulmonar. E essa doença a gente via muito em penas de galinha, em penas de aves, né? Então, ou seja, a gente faz uma reação inflamatória ali, uma reação de antígeno mesmo em relação a essa exposição, e que está mais do que documentado que hoje a gente tem essa doença pelo mofo também, né? Então, às vezes o paciente vem com a gente com uma tosse crônica, é asma, DPOC, é alergia, o que está acontecendo aí nessa doença respiratória? Quando a gente vai fazer imagem, quando a gente vai ver a casa desse paciente,
É pH, né? É pneumonite de hipersensibilidade. Então, é uma doença que a gente pode, às vezes, pegar no começo, numa fase aguda, numa fase superaguda, que a gente consiga ter mais recursos para intervir, mas às vezes o paciente já chega numa fase mais avançada com fibrose pulmonar para a gente. Então, é importante, realmente, a gente ampliar esse cuidado na casa em relação ao mofo, porque essa doença não é uma doença leve, é uma doença que é muito importante, que é desconhecida por muita gente, né? A gente não fala muito porque, graças a Deus, ela está aumentando, mas ainda é rara, então a gente sabe que não é uma coisa comum, mas o mofo é algo que está muito presente. Infelizmente. Sim. Infelizmente, até mesmo às vezes por falta de recurso, de hipossuficiência financeira mesmo, né? A pessoa acaba se sujeitando num ambiente insalubre. Exato, né? Exato. E, ao mesmo tempo, também é uma coisa relativamente simples de resolver. Ventilação, adequação, Sim, né? sim. E acaba prevenindo. E às vezes a gente não percebe que a gente está no mofo, né? Já aconteceu às vezes o paciente fala, ai, tem mofo em casa? Ah, é só uma paredinha. Daí eu falo, ai, traz uma foto para mim. Na próxima consulta, você vai ver, na verdade, tem muito, né? Então, assim, é muito... A percepção, como eu falo, às vezes, do paciente não é que é tanto, quando a gente vai ver, é bastante. É o causador de todos os problemas. Exato. Né? O malefício do cigarro eletrônico, doutora, virou uma febre, virou automaticamente também uma substituição aí do cigarro tradicional. A gente sabe que caiu o número de fumantes, porém o número de utilizadores deste produto vem aumentando. Sim. Então a gente tem uma queda realmente dos pacientes tabagistas tradicionais, mas a gente está com um aumento muito significativo do uso de cigarro eletrônico, principalmente aí nessa faixa etária de 16 anos para cima, né? Então a gente não vê muito o paciente da faixa etária de 50, 60 anos fumando cigarro eletrônico. A gente vê quando eles querem parar de fumar, eles acham que o cigarro eletrônico vai ser o tratamento. Mas o público que a gente vê de cigarro eletrônico são dos mais jovens, né? Malefícios todos, não tem uma vantagem, né? Então, assim, para começar, que ele não é tratamento para o tabagismo, né? Então, assim, não tem nenhuma vantagem para tratamento, pelo contrário, né? Eu falo que, dentre tudo que a gente já estudou sobre tabagismo, né? As 4.700 substâncias que tem lá no cigarro, pelo menos a gente já estudou, a gente sabe porque a gente está trabalhando, a gente sabe o que está entrando. Agora, o cigarro eletrônico não tem fiscalização nenhuma, né? Então, assim, a gente parece, não, só tem tal coisinha, ou não, essa aqui do mercado é bom, esse outro vem não sei de onde, esse é importado, mas na verdade, quando a gente vai destrinchar esse cigarro eletrônico, quando a gente vai ver o que tem dentro dele, a gente assusta demais, né? Então, a gente tem muita doença respiratória surgindo por conta do cigarro eletrônico, né? A gente tem doença pulmonar pelo cigarro eletrônico, específica do cigarro eletrônico. A gente tem um aumento de doença também bucal, né? Então, assim, a gente, igual o narguilé, a gente acaba tendo muito assim, deixa o cigarro eletrônico ali, parece um isqueirinho, né? Uns modelinhos agora. Aí, você tá com cigarro eletrônico? Só vou provar, só provar. Então, muita doença também de parte bucal, né? Que aumentou. Para tratamento de cigarro convencional, né? A gente já vê que a longo prazo, quando a gente usa o cigarro eletrônico para tratamento, a gente causa uma outra dependência, porque todos eles também têm nicotina, né? E a gente, às vezes, piora a recaída do outro cigarro ou cria uma outra dependência, né, pelo cigarro eletrônico. Então, ou seja, não resolve em nada, né? E o grande assustador é realmente as doenças pulmonares, né? Então, a gente não está falando de DPOC, que a gente fala com cigarro, né? A gente fala de fibrose pulmonar, de lesão intersticial, que é uma doença pulmonar muito mais grave, sim, no sentido de mortalidade, e isso em jovens, né? Então, assim, nos assusta a gente ver que esse cenário está muito forte nos jovens, né? E eu acho que falta muita informação ainda em relação ao cigarro eletrônico para as pessoas, né? Eu recebo muitos pacientes falando, mas o cigarro eletrônico faz mal? Mas tem nicotina, mas ele faz mal por quê? Né? Então, falta essa informação cultural mesmo, né? A indústria do tabaco, ela fez de uma maneira que realmente é difícil
a gente tentar convencer, principalmente o jovem, porque a gente trabalhar com adulto jovem já é difícil, a gente tem esse convencimento, às vezes a gente vem com os pais que também são tabagistas agora do eletrônico, né? Então é algo que a gente tem um trabalho aí muito importante e a gente não vê proibição do eletrônico, né? Por mais que a gente tenha as campanhas, o pessoal do eletrônico, eu já cheguei em restaurante às vezes, que eu estava no restaurante com a minha família, o paciente deu uma baixadinha embaixo da mesa, pôs o eletrônico, guardou no bolso e voltou para fazer. Não tem uma restrição. Então não tem. Então assim, um aumento muito significativo, é muito preocupante. Nós pneumologistas, a gente está bem assustado com o que a gente tem visto no consultório, o aumento de doença pulmonar por conta de cigarro eletrônico, de infecção respiratória. Então assim, é um cenário que para a gente é assustador. Sim, nada confortável. Nada. Pessoal, vamos para mais um intervalo e voltamos já. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero apresentar para vocês o Advancept, da ADV Pharma. É um removedor de curativos, formulado especialmente para a retirada de esparadrapo e aquela colinha que fica sempre sobre a pele. Também pode ser utilizado para a retirada daquele curativo tipo filme, aquele transparente. Sua fórmula é exclusiva, não contém álcool e contém um silicone, emolientes e solventes que não causam dor. Além de criar uma barreira protetora sobre a pele, também vão hidratar. Sua aplicação é muito simples, basta você aplicar sobre o curativo e aguardar 1 minuto para que o produto absorva e após isso você pode retirar o esparadrapo de forma prática e indolor. Fácil, né? Retirar o curativo dessa forma. Você pode encontrar os produtos em 30 ml, 100 ml ou 200 ml. Tudo isso daí vai depender da sua rotina de curativos em sua casa. Você pode encontrá-los também em qualquer farmácia próxima à sua residência ou através de um de nossos distribuidores. Quer saber mais sobre o produto? Acesse o link. Até logo. Tchau, tchau. A Cuidar é Saúde conta com profissionais treinados e experientes, que oferecem um cuidado amoroso e dedicado. Com atendimento personalizado, cada cuidado pode ser administrado de acordo com a necessidade que seu familiar precisa, tendo mais tempo para você passar com o seu familiar sem se preocupar com as tarefas diárias. Oferecemos companhia e apoio emocional, o que é tão importante quanto o cuidado físico. Se você está procurando a melhor maneira de cuidar de quem você ama, fale com a Cuidar é a Saúde. Cuidar é a Saúde. Onde há cuidado, há amor. Estamos de volta aqui falando sobre saúde respiratória com a doutora Flávia Magro. Doutora, recebi uma pergunta, na realidade o cliente sabe, mas ele queria compartilhar com os demais. Infelizmente ele infartou e hoje ele tem problemas respiratórios. Esses problemas respiratórios já estavam lá ou aconteceu pós-infarto? O que pode ter acontecido aí nesse organismo? Provavelmente já estava lá, né? Então o que acontece? A gente tem uma associação muito importante mesmo de doença cardiovascular e DPOC, né? Então, assim, e a explicação inicial aí é porque realmente, assim, são duas doenças que a gente tem um mecanismo inflamatório muito importante, né? Então, é muito comum o paciente DPOC acabar tendo um infarto, uma insuficiência cardíaca, né? A gente sabe que o paciente, eles também às vezes têm um quadro de cor pulmonale, que a gente fala, né? Então, ou seja, a gente tem um desbalanço cardíaco aí por sobrecarga da parte pulmonar. E aí o que acontece? Normalmente, assim, começando a falar das duas doenças, a gente for pensar um paciente que infartou e um paciente com DPOC, né? Então, começamos pelo fator de risco, ambos os fatores de risco principal aí, tabagismo, né? Então, aquele paciente, às vezes, ele para de fumar quando ele infartou, né? Então, ou seja, e o paciente que fuma, às vezes ele não percebe que ele tem a doença, né? Então, assim, ele vem, eu infartei, aí falaram que eu tinha que parar de fumar e eu vim aqui procurar pneumo, né? E aí, quando a gente vai ver, ele tinha uma tossinha crônica, que para ele era a tosse do cigarro, ele tinha um pigarro matinal, que para ele era normal,
E hoje a gente fala muito do pré-DPOC, né? Então, às vezes o paciente ele não dá sinais claros que ele tem doença pulmonar, ou seja, a gente vai investigar, a gente vê que ele já tem uma alteração tomográfica, uma bronquiolite respiratória pelo tabagismo, ou até aí um enfisema pulmonar, mas a gente faz a espirometria e ainda está normal, né? Então é um estágio que a gente fala pré-DPOC, né? Então, às vezes, esse paciente que infartou, ele estava, às vezes, nesse estágio, que era um precursor aí do DPOC, ele infartou, fez toda uma desregulação de cascata inflamatória e aí veio os sintomas, né? Então, o que acontece também? Eles têm alteração também no ecocardiograma, né? Na parte de função mesmo, né? Contraste da parte cardíaca, e esse desbalanço também faz sobrecarga pulmonar. Às vezes eles fazem hipertensão pulmonar, o DPOC também faz hipertensão pulmonar. Então, assim, de um lado ou de outro, um puxa o outro, né? Então, assim, a associação das duas doenças acontece muito e é muito comum, às vezes, escutar do paciente assim, quando eu fumava não tinha nada disso. Aí eu parei de fumar, veio infartei, veio o DPOC, veio tudo. Então, é importante falar, não é que veio, né? Na verdade, foi a gota d'água, é o copinho que estava enchendo, né? E transbordou, né? Então, já estava ali, já iria acontecer de uma maneira ou de outra, né? Uma colocação absurda, né? Mas a gente escuta bastante, infelizmente. A apneia do sono, doutora, muita gente tem, né? Entra num sono, de repente para de respirar e para ele, lógico, ele tem um sono de péssima qualidade e pro organismo dele também vai causar vários danos aí ao longo do tempo. Quando que o cônjuge ali, o colega que dorme do lado, tem que dar um cutucão e falar, precisamos procurar ajuda? Então, primeiro é importante a gente entender o conceito de apneia do sono, né? Então, assim, a apneia do sono é uma doença que é grave e a gente precisa tratar, né? Por quê? Porque eu tenho paradas respiratórias, ela vai muito além do ronco, né? A gente às vezes fala assim, mas eu ronco. Então, agora eu emagreci, por exemplo, que a gente vê muito na obesidade, né, a apneia do sono. Eu emagreci, melhorou o ronco, então não tenho mais apneia. Não, a gente tem uma característica, normalmente, dos pacientes com apneia, de ter a roncopatia. Mas eu tenho pacientes que às vezes nem percebem o ronco ou não relatam ronco e a gente vai investigar, tem apneia, né? E a apneia, a gente tem as paradas respiratórias, né, em intensidades variáveis, em torno de 90%, 30%, enfim, a gente tem de vários tipos aí, né, associados a quedas de saturação de oxigênio. E nessas paradas respiratórias eu estou em sono profundo, então eu não tenho o meu controle normal respiratório. Se eu fizesse isso acordado, eu estava tranquila, porque vou perceber que eu vou parar aqui, já vou voltar. Não, eu estou no sono profundo. E o meu cônjuge também está dormindo. Sim. Então, ou seja, que proteção que eu tenho desse paciente que está fazendo apneia? Que ele não vai ter uma parada mais prolongada, vai fazer uma sobrecarga cardíaca esquerda e vai infartar dormindo, né? Ou seja, quantos pacientes com morte súbita dormindo tinham apneia, né? Não falo isso para assustar ninguém, né? Para sair correndo e falar, nossa, será que eu tô roncando, eu já tenho que sair correndo? Não, mas é pra gente fazer o alerta, porque é uma doença muito importante e às vezes a gente fica achando que é só ronco, e não é ronco, ela realmente é uma doença que ela piora outras doenças, né? E é fator de risco para outras doenças também. A associação de apneia com doença cardíaca, de apneia com DPOC, apneia pós-Covid, né? Então, assim, a gente tem várias associações com várias outras doenças, né? Obesidade, né? Pacientes obesos, a gente pega muito paciente obeso, investigação às vezes de pré-operatório de doença bariátrica, a gente vai avaliar, vai ver anamnese, fazer polissonografia, ver que tem apneia. E é uma doença que tem tratamento, né? Então, assim, a gente consegue um resultado muito legal com o tratamento, com a equipe multidisciplinar também, né? Então, depende do grau de apneia, a gente indica um tratamento, depende do seu grau de apneia, a gente indica o tratamento. A gente tem uma equipe aí por trás aí que nos auxilia e tem um sucesso muito importante no tratamento. Então, é importantíssimo a gente entender que a apneia mata, que a apneia é grave, que a gente tem que tratar. E o diagnóstico é feito em consultório com quais exames? Então, Além assim, de provavelmente tudo estar descompensado num paciente deste, né? Isso, então assim, a gente faz a polissonografia, né? Então assim, a gente tem tem vários tipos de polissonografia, mas aqui na região, né, o que a gente faz
A gente tem a polissonografia que a gente faz em laboratório do sono, né? Então o paciente vai até a clínica, ele dorme à noite nessa clínica, é feito todos os canais e ele no outro dia vai embora. Tá. E tem a polissonografia domiciliar, que a gente tem com menos canais e com mais canais. Então nesse tipo de polissonografia a gente tem a tipo 4, né? Que é quando a gente faz... a gente baixa o aplicativo, coloca o aparelho, né, no dedo e é vinculado a um laboratório de sono, esse aparelho, e aí é feito o monitoramento daquele sono. E a gente também tem a polissonografia com um pouco mais de canais também domiciliar, que daí não é vinculado ao aplicativo, é direto no sensor mesmo, que também tem um resultado muito bom pra gente. E aí, qual que é a vantagem e desvantagem, né? Porque, assim, eu falo, se o paciente quiser fazer mais canais, ele pode fazer no laboratório do sono. Porém, a gente tem resultados muito bons na polissonografia domiciliar. E qual que é a vantagem? É aquele sono bem real da sua casa, né? Porque muitas vezes o paciente às vezes vai no laboratório do sono e às vezes fala, não dormiu legal, a eficiência do sono não foi boa, a gente tem que repetir o exame, né? Então a vantagem é que a gente não modifica muito o seu cenário de como é aquele sono no seu dia a dia, né? Então é uma vantagem para o paciente estar fazendo na casa dele. Uma dúvida minha, aqueles indutores de sono, aquele tradicional que a senhora sabe qual que é super famoso, piora um quadro de apneia? Se eu tivesse em tratamento, sim. Porque se eu estou falando que vou ter esse quadro, né, no sono profundo, né, eu vou ter no sono REM, se eu fizer, vou induzindo para ficar no sono mais profundo, sem nenhuma proteção, né, dessa via aérea, sem tratamento, então eu posso fazer um quadro de mais apneias, né. Então é importante, eu não tenho nada contra indutor do sono, desde que se eu tiver apneia eu esteja tratando. Certo. Então, para nossa segurança. Não fujam da pneumologista. Doutora, muito obrigada por ter vindo. Eu vou deixar aqui esse espaço para a senhora, por favor, passar a sua rede de contato, onde te acham, e convidar o público a conhecer a pneumologia de uma forma descomplicada, porque hoje foi uma aula aqui. Né? Então, por favor. Bom, eu agradeço o convite, né? Então, assim, eu atuo na região de Jundiaí, né? Atualmente eu atendo consultas telemedicina também, então assim, é uma modalidade que cresceu e foi aprovada no Conselho de Medicina durante a pandemia, então às vezes o paciente não é de Jundiaí, eu atendo gente do Brasil inteiro por telemedicina, então é uma modalidade que dá pra gente fazer muita coisa por telemedicina. Faço atendimento domiciliar, né? Então aquele paciente que não já está em home care, aquele paciente que já tem uma limitação por estar acamado ou por ter uma limitação de oxigênio 24 horas e exacerbou, né? Então é muito importante, a gente também tem esse cuidado domiciliar que a gente faz também nas consultas. Faço atendimento presencial em consultório. E no consultório eu realizo alguns exames também, como a polissonografia tipo 4, que é um tipo de polissonografia domiciliar, e faço exame de prova de função pulmonar, que é a espirometria, tá? As minhas redes sociais é @doutora Flávia Pneumo, tem o meu site também, que é doutoraflaviamagro.com.br, deixei o contato e os telefones para vocês também. Se tiverem dúvidas, perguntas que surgem, né, depois aí, fiquem à vontade em fazer um contato. E muito obrigada, Edivaldo, pela oportunidade aí desse bate-papo. A gente falar de saúde respiratória, dá pra gente ficar até amanhã conversando, porque eu sou apaixonada na pneumologia e até, não só de uso profissional, que é a minha área de atuação, mas uma curiosidade sobre a minha pessoa pessoal, é que eu sou asmática, desde criança, né? Então, quem me segue na rede social já sabe essa informação, mas eu gosto também de contar porque, às vezes, falar por que pneumo, né? Nós somos em poucos colegas pneumologistas na região e realmente acho que talvez um dos meus incentivos aí foi realmente esse meu corre-corre aí desde a infância com as doenças respiratórias aí que me acompanhou ao longo da vida. Tá certo. E é isso.
Muito obrigado, doutora, novamente por ter aceito o convite. Uma outra curiosidade, já que ela falou, ela é minha cliente, a avó dela é minha assistida. Muito obrigada, Eu viu, que pela agradeço. participação. Então, até semana que vem, com certeza com alguém aqui trazendo alguma informação muito proveitosa. Para você que precisa de atendimento domiciliar, entre lá em contato no edivaldodetoledo.com.br, no meu WhatsApp, 11 94007 5391, ou no Instagram, @edivaldo.toledo, tá certo? Aguardo vocês lá. E até semana que vem. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.